Deputado Engler chegando aqui para tomar mais um café com a gente. Voltou para tomar. Mas o papo aqui, deputado, a gente estava até agora nos bastidores falando um pouquinho aqui de comissões, da atuação do deputado aqui na Comissão de Educação, tudo. Que o senhor recentemente foi conhecer o secretário, né? Exatamente. O Rosselli. Essa semana. Gostou? Ótimo. O secretário maravilhoso. Me surpreendeu, de forma favorável, muito. Eu acho que entre o secretário e o parlamentar nós vamos ter um bom trabalho. Tem um bom trabalho aí. Então o caminho está liberado, então pode seguir em frente. Que maravilha. Deputado é da região de Franca, aqui de São Paulo. 400 quilômetros de São Paulo, Franca? 400 quilômetros. Rapaz, é longe. Mas à medida que o tempo vai passando, essas vai encurtando. Vai encurtando. E o senhor vem para cá, como é que faz? O senhor mora aqui, mora lá, como é que faz isso? Eu fico aqui em São Paulo, num apartamento de um filho, e no final de semana vou para lá. Corre lá para o interior, respirar ar bom, semana, né? Volto para cá. Respirar puro um pouquinho, né? Ver a família, de vez em quando é bom, né? Não, tem que ver, né? Por que eu estou falando aqui, puxando esse assunto aqui para a cidade de Franca e região? Deputado Roberto Engler, daqui a pouquinho, vai começar a botar o pé na estrada mais um pouco, né, deputado? Porque tem audiência pública do orçamento chegando e tem lá na sua região de Franca. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente aqui, primeiro, a importância da população entender o que é essa audiência pública e esse chamamento do legislativo junto com a população, o cidadão comum mesmo, a dona Maria, o seu João. Por que eles precisam estar interessados ou irem numa audiência pública como essa, deputado? Olha, a audiência pública é uma coisa muito importante do ponto de vista teórico. Né? Ela dá uma sensação de democratização, de abertura, de participação da população, em colocar aquilo que ela acha que a sua região está precisando. Olha, a ideia é linda. A forma de operar essas audiências públicas é um desastre. É mesmo? Eu acho que a população precisa compreender o que são as audiências públicas, mas a Assembleia tem que aprender para que servem as audiências públicas. Né? Eu sou um crítico das audiências públicas. Aliás, eu inverti. Eu era um estimulador das audiências públicas, né? No começo, quando ela foi criada, juntamente com pessoas notáveis, como o deputado Vitor Sapienza, que adorava isso e tal. Mas à medida que os anos foram passando e eu observando os resultados, eu passei a ser um crítico. O que aconteceu? Eu me lembro, por exemplo, uma vez eu participei de uma audiência pública em Ribeirão Preto, o deputado Vitor Sapienza estava. Ele era participante ali, em todas as audiências. E eu falei que, olha, nós estamos aqui perdendo tempo. Estamos fazendo uma coisa para o orçamento já está na casa prontinho, não vai mudar. O Vitor até me deu uma bronca, eu falei, não podemos contar isso para a população, senão elas ficam desestimuladas, mas eu tenho que contar a verdade. Mas é isso que acontece? Eu vou te explicar. Eita. Bom, com o passar do tempo, eu sempre crítico. É claro que eu vou presidir a comissão, a audiência pública na minha cidade, sou da comissão, sempre fui da Comissão de Finanças e Orçamento, não tem como fugir dessa responsabilidade. Sim. Mas eu tenho que colocar o que eu penso da comissão, né? Então, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, não sei mais ou menos, criou-se assim, vamos fazer o seguinte, porque a audiência pública, não adianta as pessoas virem falar o que elas querem. Tá. Né? O que adianta é se isso levar à execução do que elas querem. Sim. Porque senão fica uma enganação, elas estão enganando. Né? Então nós criamos o quê? Que depois de feitas todas as audiências públicas, parece que são 19, né? Isso. 19. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento, na época que eu presidia a comissão, foi feito assim, ela faria uma súmula, porque lá são anotadas todas as reivindicações, tudo é anotado. Tem tudo anotado. Faz um emendão. É claro que não dá para atender todo mundo, e tem coisas pequenas que não são. Tem coisas que nem são do Estado, né? Nem são do Estado também. Mas né? a gente pega tudo, passa numa peneira lá e tal, e organiza o que de mais importante foi falado em cada região. Feito isso, o que nós pensamos quando eu presidi a Comissão de Finanças e Orçamento é que nós fizéssemos uma emenda ao orçamento assinado por todos os membros da comissão, portanto é uma emenda da Comissão de Finanças, não é de um deputado, da Comissão de Finanças, resumindo as coisas mais importantes que apareceram em todas as audiências públicas, tá certo? Coerente.
Coerente, claro, faz sentido. E é claro. E o que aconteceu, por exemplo, ano passado? E aí essa emenda seria absorvida pela lei orçamentária. A lei orçamentária. Ó, então, assim, a gente tem até um tanto que vai para esses lugares, mas ó, deixa um buraco aqui que vai entrar uma emenda. Você está adiantando o que eu vou falar. Tá. Já está adiantando. Tá. Tá certo, Então, é era isso para mesmo. ser isso, tá. É isso mesmo. Então, vamos focar o ano passado, só para te dar um exemplo. Eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu nomeei o relator. Tá. Certo? O relator, que era do meu partido na época e tal, ficou satisfeito. Fizemos audiências públicas, né? Conseguimos colecionar as reivindicações mais importantes e tal. Tá. E estipulamos que nós daríamos 5 milhões para cada região. Opa. E os 5 milhões direcionados conforme as prioridades mais importantes que cada região apontou. Se é para educação, se é para... E fizemos a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento e apresentamos para o relator. Dava um total de 200 milhões. Tá. 200 milhões. Estou fazendo uma continha aqui, 200 milhões de por 5, seriam 40 regiões, mas agora são 19 só reuniões, não sei bem como é que é. Mas parece que era 5 milhões, não é? Bom, então o relator, que foi nomeado por mim, que também assinou a emenda, porque ele fazia parte da comissão, ele não acolheu a nossa emenda, ele jogou no lixo. Ele não acolheu a nossa emenda. No relatório dele, ele não acolheu a nossa emenda. Isso significa que todo o trabalho desenvolvido pelos deputados, pela comissão, em todas as cidades, foi para o lixo. Então, por que nós fizemos esse trabalho? Só para enganação? Quer dizer, vamos lá, então a oposição fala mal do governo, a situação tenta defender, é a parte política. Sim. Mas e a população? Que foi lá, falou, pediu. Está sendo ludibriada, ela vai lá falar o que pensa, o que quer, e aquilo tudo vai para o lixo? Eu falei isso na comissão. Se for para fazer isso, eu não quero saber dessa audiência pública. Então, qual seria a solução? Que você adiantou. Porque, veja, quando o orçamento vem para casa, ele é organizado pela Secretaria do Planejamento do Palácio. Isso. Então, tá lá. Cabe aos deputados a apresentação de emendas, mas que são pequenos remanejamentos. Um ajustezinho aqui, outra coisinha, ali, um é uma mais pra cá, contribuição de cada parlamentar. Tá bom. Não dá para você fazer uma coisa muito grande, certo? Então, isso tem que ser tratado com antecedência. Está sendo executado o orçamento no Palácio, o relator, já que o presidente da comissão já destinou, vai ser você, tá certo? Então, essa pessoa tem que se adiantar, ir ao Palácio, conforme você falou, ó, quanto é que vocês vão me dar para colher... Como que vai ser essa pizza, que essa divisão dessa pizza? Essa fatia vai para cá, essa fatia, quanto que sobra aqui que eu tenho? Quanto vai dar para uma emenda da Comissão de Finanças e Orçamento para dar uma resposta às cidades que participaram das audiências públicas. Claro. Então, como você disse, eles já reservam. Né? Agora, se não fizer isso, aí vem o orçamento, o relator, que no fundo acaba sendo uma figura de, digamos assim, de confiança do Palácio. Aí ele vai lá, olha, tem uma emenda da comissão que reflete as audiências públicas. Quanto? 200 milhões? De jeito nenhum. E ele acata a palavra do Palácio. Ele não trabalha a favor da Assembleia e das audiências públicas. Ele trabalha a favor do Palácio. Eu sempre falei que o relator é uma figura de confiança do Palácio. Sim. Mas isso significa que eu tenho que conversar com ele antes. Mas que faz parte da Comissão de Finanças, que claro. Faz parte das audiências públicas, senão que faz parte tá simplesmente enganando as pessoas. Eu deixei isso muito claro na Comissão de Finanças e Orçamento, e o presidente, o Wellington Moura, chegou a ensaiar até uma votação, ou não é votação, uma manifestação de cada parlamentar. Olha, se você for o escolhido como relator, você se compromete a defender os interesses dessa comissão e não se submeter à vontade do Palácio? Mesmo? Que legal. E alguns até acharam ruim colocar essa questão. Mas, nem deveria ser colocada essa questão, mas nem enfim, deveria, mas já que aconteceu, precisa ser ajustado isso daí, né? A história está mostrando isso o tempo todo, ou nós mudamos, ou paramos de fazer audiência pública. Não faz sentido. Porque a sensação que dá é que nós estamos enganando as pessoas.
Então, o que adianta falar, pessoal de Franca, da região de Franca, eu quero vocês hoje, dia 30, às 11 horas, lá na Câmara Municipal, onde vai acontecer a audiência nossa, vai lá falar, vai lá, para você falar o que precisa a região, o que é importante para a região, não é? Não faz sentido, Mas se não isso daí faz não sentido. está sendo acatado. Eu estou ajudando na enganação. Aliás, para pegar o seu gancho aqui, deputado, tem audiência pública para acontecer em Franca, que o deputado estará presidindo, o deputado Roberto Engler. A data marcada é dia 30 de setembro, uma segunda-feira, às 11 horas da manhã. Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. E nós estaremos lá, deputado, eu estarei lá junto com a equipe para fazer o papel de mestre de cerimônia e também depois para reportar aqui para a TV, para as mídias da casa, como é que foram essas audiências. Vou acompanhar vocês aí do início ao fim, se Deus quiser. É como sempre, a TV Assembleia sempre fez. Sempre fez. Sempre presente. Só mais um adendo, deputado. Região de Franca, só para falar ali, Franca, vai. Nona cidade mais populosa daqui do estado de São Paulo. Quinta cidade mais segura também do estado de São Paulo. Tem como forte aí agricultura, uma das mais importantes regiões produtoras de café do mundo. Não é de São Paulo ou do Brasil, é do mundo. E um importante polo industrial. A gente está falando que ali, gente, são para mais quase 1.000 indústrias que tem ali na região toda ali de Franca. Indústrias como La Roche, quer dizer, internacionais aqui, com produtos, com química para essa parte aí de saúde, essa linha de saúde. E também, claro, Cidade dos Calçados. Tem esse comércio, a parte do couro ali. Tradicionalmente é a Cidade dos Calçados. E tem mais uma coisa que eu preciso falar. Terra do basquete. Terra do basquete também. Opa, terra do basquete também. E segundo o Instituto Trata Brasil, é a cidade com melhor rede de saneamento do país. Do país. Número um. O que precisa mais ainda dessa região, deputado? Não, sempre tem necessidade sempre tem, na né? área da saúde, da educação. Não é? E eu acho algumas coisas importantes para a cidade de Franca, mas a função não é essa, a função é tirar da população o que elas estão aguardando, que não tem, que precisa melhorar. Vamos elas estão ouvir as pessoas. Né? Geralmente os deputados recebem aqui, gente, no gabinete, os vereadores, os prefeitos que chegam com as demandas. A audiência pública dá uma oportunidade maior de amplificar isso daí, que é a população que vai ali falar no tete-a-tete com o deputado, com o presidente da Câmara local ali, municipal, para falar o que está precisando. Exatamente. Essa é a hora que tem a oportunidade de falar ali. Para ouvir e tentar transformar, dar um sentido de concretude, de realidade nisso aí. Né? De realidade. E não estar participando de um processo de enganação. Eu espero, vou verificar quais são as providências que a presidência da comissão vai tomar sobre essa questão, né? A nomeação antecipada de um relator, que ele vá no palácio, que converse com o governador, que converse com o secretário de planejamento, lá na montagem do orçamento, qual é o valor que você daria para uma emenda da comissão para atender as audiências públicas. Fazer a coisa direitinho, né? Se não acontecer isso, infelizmente, você vai me ver falar em Franca. Aí o senhor volta aqui para falar depois com a gente? Mas eu vou falar para a população de Franca e da região. Depois volta aqui. Vocês estão aqui para serem enganados. Eu tenho que fazer isso, que é a minha consciência. Agora, se eles tomarem essas atitudes aí nós vamos fazer a coisa bonitinha. Gente, esse foi o deputado Roberto Engler, que destinou um tempinho aqui pra gente para falar não só de Franca e da região, mas para falar também o seu posicionamento em relação às audiências públicas do Estado, que eu espero que volte a ser como sempre foi, como sempre deveria ter sido, quando o deputado fazia parte aí da presidência também da Comissão de Finanças, que ainda faz parte como membro. Deputado, volta sempre aqui para tomar um café e volta para depois tomar um café com a gente para dizer como é que foi a audiência. Se o senhor saiu satisfeito ou não, como é que vai ser. Tá bom? Obrigado, eu volto sempre, deputado. Um abraço para todos. Obrigado.